A Arca de Noé. Parte 1. A Porta da Salvação. Você já se perguntou o que acontece quando a paciência de Deus chega ao limite? Em Gênesis, capítulo 6, vemos uma terra corrompida, cheia de violência, onde o próprio Criador lamenta ter feito o homem. A sentença divina era clara: um dilúvio cobriria o mundo inteiro para apagar o pecado. No entanto, em meio à tempestade do juízo iminente, uma única família encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus ordena a Noé que construa uma arca gigantesca de madeira de gofê. Imagine o cenário. Sob o sol escaldante, sem qualquer sinal de chuva, um homem passa décadas martelando tábuas, pregando a justiça e enfrentando a zombaria de toda uma geração corrupta. Cada martelada de Noé era um aviso de que o tempo estava se esgotando, mas ninguém prestou atenção aos seus clamores. E então, o dia chegou. Os animais entraram e, como diz a Escritura, o próprio Deus fechou a porta da arca por fora. Do lado de fora, o desespero sob as águas. Do lado de dentro, a salvação pela misericórdia. Essa história não é apenas um fato do passado, mas um alerta urgente para os nossos dias de que a justiça divina é real, mas o seu escape ainda permanece aberto. Porque Deus escolheu salvar apenas Noé e como essa antiga arca prefigura perfeitamente a nossa própria salvação hoje em dia. Prepare o seu coração e a sua mente, pois vamos viajar no tempo para ver de perto o maior recomeço da história humana. Antes de começarmos essa jornada de profunda fé e obediência, inscreva-se no canal Bíblia por Partes e ative as notificações para não perder nenhum capítulo. Parte 2. A Terra Corrompida. Para compreendermos a magnitude do que estava por vir, precisamos voltar no tempo, até os dias em que a humanidade se multiplicava rapidamente sobre a face da Terra. Como nos relata detalhadamente o livro de Gênesis, capítulo 6, o mundo criado pelo Senhor, outrora perfeito e harmonioso, agora gemia sob o peso esmagador da rebeldia humana. As grandes cidades antigas fervilhavam com inovações tecnológicas e orgulho, mas também com um profundo e trágico distanciamento do Criador. Os costumes daquela época esquecida eram marcados pela total soberba, luxúria e idolatria. A violência desenfreada havia se tornado a única lei entre as nações populosas e densas florestas da terra. O texto sagrado nos revela com clareza que a maldade do homem se multiplicara de tal forma que cada desígnio e imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. O que estava verdadeiramente em jogo era a preservação da própria vida na terra. Naquele cenário desolador de trevas morais, onde homens valentes e de grande fama do passado buscavam apenas a sua própria glória temporal, a terra encontrava-se completamente corrompida diante de Deus. O Criador olhou para a terra e sentiu profunda tristeza em seu coração por ver o estrago que o pecado causará na humanidade, estando apenas o decreto de sua justiça divina e soberana contra o pecado. No meio dessa geração perversa e depravada, onde integridade parecia uma lembrança extinta, destacava-se um homem chamado Noé. Ele não se dobrava diante dos costumes corrompidos de sua época. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, que andava em íntima comunhão com o Senhor. Ele e sua pequena família mantinham acesa a chama da adoração fiel em um ambiente hostil de zombaria. O grande embate espiritual estava desenhado. A justiça divina exigia o julgamento definitivo daquela corrupção extrema, mas a misericórdia do Altíssimo prepararia um plano perfeito de salvação para os fiéis. O Senhor decidiu purificar a terra através de uma inundação global. O futuro de toda a criação e a linhagem da humanidade dependiam agora da obediência inabalável de uma única família temente a Deus. Noé recebeu então uma ordem divina que parecia uma completa loucura aos olhos de seus contemporâneos: construir um colossal navio de madeira em terra seca, longe de qualquer mar conhecido. Sob o céu daquela era antiga, o obediente patriarca começaria a erguer não apenas uma arca de madeira de gofê, mas o maior e mais visível testemunho de fé e obediência que o mundo já contemplou. Parte 3. A construção da obediência. O som estridente dos machados começou a ecoar pelas florestas antigas. Noé, ao lado de seus filhos, Sem, Cã e Jafé, iniciou a colossal tarefa sob o olhar de curiosidade de seus vizinhos. Cada árvore derrubada era um ato de adoração. A madeira de gofê, pesada e extremamente resistente, começou a ser moldada perfeitamente segundo as exatas medidas dadas por Deus no livro de Gênesis, capítulo 6. Não havia espaço para dúvidas humanas. Cada golpe firme de martelo testemunhava sobre o justo juízo divino vindouro.
À medida que aquela estrutura gigante tomava forma visível sobre a terra seca, as risadas e o deboche ultrajante daquela geração corrompida aumentavam dia após dia. Homens e mulheres, cujos corações e mentes eram continuamente inclinados à maldade, aproximavam-se apenas para zombar abertamente do patriarca. Para eles, aquela imensa caixa de madeira era uma loucura completa. Mas o contraste era evidente. Enquanto o mundo se perdia em pecados e prazeres passageiros, a família de Noé trabalhava em união, protegida por uma fé inabalável. Noé não era apenas um trabalhador ou construtor. Ele agia ativamente como um mensageiro. Como está registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele era um verdadeiro pregoeiro da justiça divina. Entre um esforço físico e outro, sua voz firme clamava ao povo arrogante, alertando sobre a necessidade urgente de arrependimento. Cada palavra dita era um convite amoroso à salvação, mas a humanidade daquela época estava com o coração totalmente endurecido, preferindo fechar os olhos diante da iminente tempestade. Dentro do canteiro de obras, a doce harmonia familiar brilhava intensamente no meio daquela escuridão espiritual. A dedicada esposa de Noé e suas 3 noras desempenhavam papéis fundamentais, preparando os alimentos e ajudando na vedação minuciosa. Seguindo fielmente a ordem divina do livro de Gênesis, capítulo 6, eles aplicavam um betume escuro por dentro e por fora de toda a arca. Essa blindagem impermeável garantia que nenhuma gota do julgamento penetrasse no lar sagrado, simbolizando a perfeita segurança sob o agir divino. Muitos anos se passaram e a arca agora repousava como uma gigantesca montanha de madeira sobre a planície seca. Com 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sua grandiosidade chamava a atenção de todos. Sob o céu azul e sem qualquer indício de nuvens de chuva, o escárnio dos incrédulos continuava impiedoso. Ainda assim, a confiança do patriarca permanecia inabalada. A arca estava ali, firme e imponente no horizonte, erguida puramente como monumento visível de fé viva. Então, o Criador falou novamente ao coração de Noé, ordenando que ele recolhesse e armazenasse provisões de todo gênero antes do grande dia. Era necessário providenciar o sustento diário para sua própria família e para os animais que em breve chegariam. Alimentos, grãos, ervas e frutos foram guardados com extremo cuidado nos 3 andares da grande arca. Cada cesto cheio representava o amor e a provisão maravilhosa de Deus, que não apenas salva seus servos, mas também garante todo o sustento necessário. Finalmente, o glorioso projeto estava concluído. Um silêncio solene começou a se espalhar por toda a terra. Noé contemplava a colossal fortaleza de madeira, sabendo que a paciência do Senhor estava chegando ao fim. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 7, Deus anunciou que em apenas 7 dias enviaria as águas do dilúvio sobre a terra. O tempo de preparação terminara e a contagem regressiva para a manifestação da justiça soberana havia começado sob os céus. Parte 4. As fontes do abismo. Os 7 dias de contagem regressiva correram, revelando um espetáculo sobrenatural. Conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 7, os animais, guiados por um instinto divino, começaram a marchar em direção à arca. De 2 em 2, e de 7 em 7, feras outrora indomáveis caminhavam em perfeita harmonia. A criação reconhecia a voz do seu Criador, enquanto a humanidade endurecida continuava a ignorar o aviso do julgamento que se aproximava rapidamente sob os céus cinzentos que já começavam a se fechar. No 7º dia, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras deram os últimos e decisivos passos sobre a terra seca. Eles carregavam no peito o temor santo do Senhor e a certeza absoluta da promessa. Ao entrarem na imensa estrutura de madeira de gofer, selaram sua separação definitiva daquele mundo corrompido. Cada passo ecoava no interior da arca como um testemunho vivo de fé. Eles deixavam tudo para trás, confiando plenamente na soberana provisão divina para o desconhecido. Então, aconteceu o momento mais solene daquela dispensação. Não foi Noé quem puxou a pesada rampa de madeira, nem foram seus filhos que fecharam a entrada da embarcação. O texto de Gênesis, capítulo 7, versículo 16, nos revela claramente que o próprio Senhor fechou a porta por fora. Aquela imensa porta, que por anos representou a oportunidade de salvação, foi selada pela mão invisível de Deus. O tempo da graça havia se esgotado e o decreto do juízo estava estabelecido. Um silêncio pesado e extremamente sufocante cobriu toda a terra logo após o fechamento daquela porta.
O céu azul deu lugar a uma escuridão densa e sobrenatural. O vento parou abruptamente, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Dentro da arca, a família de Noé ouvia apenas o sussurro inquieto dos animais e a expectativa divina que pairava no ar. A paciência do Criador havia chegado ao limite exato estabelecido por sua santidade. De repente, a terra estremeceu com um rugido assustador que parecia brotar das profundezas do mundo. Gênesis, capítulo 7, nos diz de forma impactante que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Fontes gigantescas de águas subterrâneas explodiram para o céu com força devastadora, rasgando o solo e transformando planícies outrora férteis em rios furiosos em segundos. A própria estrutura física da Terra estava sendo desfeita pelo poder soberano do juízo de Deus, decretando de forma terrível o fim. Simultaneamente, as janelas do céu se abriram de par em par sobre os homens. Não era uma chuva comum, mas uma verdadeira catarata celestial ininterrupta que despencava com fúria inimaginável. A água caía em volumes colossais, cobrindo o horizonte e apagando completamente a luz do dia. O clamor desesperado daqueles que outrora zombavam da pregação fiel de Noé agora se perdia no barulho ensurdecedor da tempestade, enquanto percebiam que a palavra divina era real. A terrível inundação subia rapidamente, de maneira implacável e absolutamente soberana. As águas cobriam colinas, vales e todas as habitações construídas pela soberba do ser humano. Tudo que o homem havia edificado orgulhosamente na terra estava sendo tragado de forma definitiva pela torrente purificadora. Do lado de fora, o cenário era de total desolação, provando que ninguém escapa da justiça de Deus quando o tempo da misericórdia se encerra. A terra inundada tornava-se o túmulo de uma civilização. Enquanto o caos governava o exterior, a arca permanecia firme e segura sob a tempestade. À medida que as águas se acumulavam sobre a terra, a gigantesca embarcação começou a se mover. Noé e sua família sentiram o momento exato em que a estrutura se elevou, flutuando acima do solo. Conforme lemos em Gênesis, capítulo 7, versículo 18, as águas cresceram grandemente e a arca navegava vitoriosa sobre a superfície das águas, guardada pelo poder do Altíssimo. As águas subiram tanto que cobriram até os mais altos montes debaixo de todo o céu. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu sob o peso do justo julgamento, restando apenas o silêncio da soberania divina sobre a imensidão líquida. Mas dentro da arca havia vida abundante, segurança inabalável e doce paz. A mesma água que trouxe morte para os ímpios elevou a arca, aproximando a família salva ainda mais dos céus, guardada sob o selo protetor da aliança. Parte final. O recomeço da aliança. Passados muitos dias de provação sobre as águas profundas, Deus se lembrou de Noé e de todos os seres vivos na arca. O Senhor fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas começaram a baixar. No 17º dia do 7º mês, a grande embarcação finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. O silêncio solene do novo mundo foi quebrado pelo calor do sol, que voltava a brilhar no horizonte, revelando os picos dos montes. Desejando saber se a terra já estava habitável, Noé soltou um corvo e, depois, uma pomba. Na segunda tentativa, a pomba retornou ao entardecer trazendo em seu bico uma folha verde de oliveira. Conforme registra o livro de Gênesis, capítulo 8, aquele pequeno ramo era prova incontestável de que a vida renascia sob o solo limpo. Na terceira vez, a pomba não retornou, indicando que era hora de reconstruir a história humana. Ao ouvir o mandamento divino, Noé abriu as portas e liderou sua família e todos os animais para fora da arca. O solo firme recebeu passos cheios de gratidão. Diante da imensidão da terra restaurada, o patriarca ergueu um altar de pedras rústicas ao Senhor e ofereceu holocaustos. A fumaça do sacrifício subiu como um aroma suave, e o Senhor prometeu em seu coração nunca mais destruir a terra com águas de dilúvio. Para confirmar seu amor, Deus estabeleceu uma aliança eterna com Noé e todos os seres viventes. Nas nuvens que antes traziam temor, o Criador desenhou o arco-íris, o sinal visível de sua graça. Conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 13, aquele arco colorido nos céus garante que as águas nunca mais se tornaram em dilúvio para destruir a carne, sendo memorial perpétuo da fidelidade e da paciência de Deus para com a humanidade. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, espalharam-se pelo mundo, repovoando a terra sob a bênção da fertilidade concedida pelo Criador.
Noé viveu ainda 350 anos após o dilúvio, contemplando o cumprimento das promessas divinas. De acordo com o que lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele permaneceu na história como grande pregoeiro da justiça, um exemplo de fé inabalável que preservou a semente da salvação para as futuras gerações. Epílogo: A Porta da Salvação. Hoje, a maravilhosa história da Grande Arca não é apenas uma lembrança do passado distante, mas um espelho profético e urgente para os nossos dias. Assim como na época de Noé, a humanidade corre de forma apressada, ignorando a doce voz do Criador e os claros sinais dos tempos. Mas a mesma misericórdia divina que estendeu o generoso tempo de graça para aquela geração ainda clama hoje com profundo amor compassivo. Nós fazemos parte desse desfecho eterno, pois o refúgio seguro do Altíssimo continua de braços totalmente abertos para acolher a sua vida. No livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16, as Escrituras Sagradas revelam que o próprio Senhor fechou a porta da arca por fora com suas próprias mãos. Aquela porta selada garantiu a salvação eterna dos que creram e obedeceram, mas também encerrou em definitivo a oportunidade para os céticos que escarneceram. No Novo Testamento, especificamente no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, o Salvador Jesus Cristo declara abertamente: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a nossa arca espiritual hoje. O glorioso Espírito Santo de Deus continua hoje batendo com insistência a porta de muitos corações cansados e sobrecarregados, oferecendo consolo real, renovo espiritual verdadeiro e uma viva esperança em meio ao caos da sociedade moderna. Não espere a tempestade do juízo final desabar sobre a terra para buscar o abrigo seguro do Altíssimo. Pela fé sincera e pelo arrependimento, você pode entrar hoje mesmo nesse lugar sagrado de proteção divina. A promessa de salvação continua de pé para todo aquele que decide ouvir e obedecer fielmente. Abra os seus olhos espirituais e perceba que o Senhor ainda opera prodígios extraordinários e levanta fiéis pregoeiros da verdade nesta geração tão corrompida. Você e toda a sua casa são convidados a fazer parte ativa desta maravilhosa aliança de fé e santidade. Proteja sua querida família sob a cobertura do sangue de Jesus. Consagre os seus caminhos no altar e permaneça firme. Aquele que sustentou com poder aquela arca sobre as águas violentas do dilúvio é fiel para guardar a sua vida de toda tempestade. Para continuar navegando com segurança pelas águas profundas das Escrituras Sagradas e alimentando a fé de toda a sua família com mensagens que transformam corações, inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para nos acompanhar em cada uma das próximas e emocionantes jornadas bíblicas que preparamos para você. Compartilhe esta semente de salvação com quem precisa de esperança. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus reine abundantemente no seu lar hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo.